7h11, nós já estamos de volta com Manhã no Ar. Fica atento ao horário para não perder o seu compromisso do dia. Agora vem aqui com a gente, vamos lá na Rádio A Crítica, conversar com a Micaele Cevalho e o Márcio Paes Barreto, que estão ao vivo lá na 93.1. Olá, meninos, bom dia. Bom dia. Bom dia, Wilson, bom dia, Adriane. Bom dia para vocês. A gente vai começar a nossa interação falando sobre um julgamento que acontece hoje no TSE. Há uma grande expectativa, né, do meio político com relação a essa situação que acontece hoje e, inclusive, das partes, né, que é o presidente Michel Temer e a presidente cassada Dilma Rousseff. É verdade, Wilson. Então, 7 ministros da Corte do Tribunal Superior Eleitoral devem começar a votar uma ação, né, do PSDB que pede a cassação da chapa Michel Temer e Dilma Rousseff, que foram eleitos em 2014. Essa votação deve iniciar no tribunal às 9 horas da manhã, portanto, daqui a pouco deve começar essa votação. O PSDB entrou com recurso, com essa ação, pedindo a cassação por conta das denúncias de abuso, né, abuso financeiro na campanha, e logo mais os 7 ministros devem entrar em votação por conta dessa ação que foi impetrada pelo PSDB. A gente sabe que, como você disse, deve estar sendo montada uma mega estrutura para que essa votação seja acompanhada não só pelos políticos, como também os partidários do PT, do PMDB, porque além da cassação da Dilma ser afastada, a gente pode lembrar, Wilson, que ela não teve os direitos políticos cassados, né? E se essa chapa for condenada, além do afastamento também do atual presidente da República, Michel Temer, ela perde os direitos políticos por 8 anos. Então, há uma expectativa muito grande por parte dos parlamentares, da classe política e também da população. E aí, como eu falei, deve ser montada uma mega estrutura, uma estrutura, inclusive, com segurança reforçada, né, Micaele? E também com médicos, com UTI, tudo isso para que, caso seja necessário, exista toda uma estrutura ali. Agora, vamos falar um pouquinho a respeito do julgamento em si. Olha, a primeira sessão do julgamento da ação acontece hoje por volta de 9 horas da manhã. E aí tem uma outra sessão que acontece ainda durante a noite e uma próxima na manhã de quinta-feira. O que a gente acredita que vai ser muito rápido, assim, olhando e observando que são 3 sessões já muito próximas. Mas a gente sabe que, apesar de existir todo um ritual que deve ser respeitado, existem inúmeros fatores que podem aí fazer com que essas sessões se arrastem ou até mesmo que elas sejam suspensas por algum tempo. Eu vou citar aqui algumas dessas situações. Há a possibilidade de ocorrer intervenções por parte dos advogados, são aquelas chamadas questões de ordem. O que acontece aí? Aí, no caso, o julgamento é suspenso para que os defensores possam analisar com mais calma, afinal de contas são 1000 páginas que tem ali nesse processo todo, e os advogados, há uns dias atrás, alegaram que o prazo era muito curto para eles apresentarem aí, no caso, a defesa e a acusação. O prazo dado para eles foi de 48 horas, ao invés de 5 dias, eles podem solicitar e ainda pode existir uma mudança em cima da hora. No caso, então, o julgamento, logo nesse primeiro momento, ficar suspenso. Existem também outras situações. Olha, a gente sabe que existem ministros como o ministro Henrique Neves e a Luciana Lócio que estão prestes a deixar o tribunal. O Neves, por exemplo, o mandato dele se encerra dia 16 de abril, 12 dias depois do início do julgamento, já o da Luciana em 5 de maio. Ou seja, se acontecer aí um imprevisto e o julgamento se arrastar por mais tempo, com certeza todo mundo vai ter que aguardar a indicação dos novos ministros que devem compor, então, esse tribunal do júri. E aí vamos encerrar dizendo que a Dilma e o Temer, como é que fica aí a situação caso eles sejam condenados. Se for mantida uma condenação da Dilma e do Temer, mesmo depois de se esgotarem todos os recursos aos quais eles têm direito, é possível que seja necessário, então, convocar, gente, uma eleição indireta por meio do Congresso Nacional para escolher quem é que vai presidir o país até as eleições gerais de 2018. Ou seja, os próximos dias devem decidir o futuro completo aí da nação, da economia, de tudo, né, Márcio? É verdade. Só para a gente ter uma ideia, como é complexo esse caso, são
quase 8.000 páginas de processo, tem mais de 75 horas de depoimentos transcritos, mais de 380 documentos anexados a todo o processo, com requerimentos, manifestações, ofícios, mídias, mandados e certidões. Então o negócio deve ferver lá no Tribunal Superior Eleitoral a partir das 9 horas de hoje. Olha, durante esses últimos meses, ficou algo muito distinto a ex-presidente Dilma Rousseff e o Michel Temer. Ele passou de vice-presidente para opositor, depois substituiu, e aí tem aquela vertente de que uns são favoráveis ao PT, outros são favoráveis ao PMDB. E quando a gente vai para esse julgamento, a gente vê que eles estão juntos, porque a gente está falando de um registro de candidatura, que na época da campanha, eles eram um só. Então, o registro analisa esse processo, ele analisa os dois. Então, se a Dilma for condenada, o Temer também é, apesar de que a defesa dele articula para que haja um julgamento separado, dizendo que ele não pode responder pelos mesmos processos, mas levando em consideração o que está sendo analisado é a composição de chapa, né? É a junção dos dois. Então, a presidente escapou de perder os direitos políticos, ela pode se candidatar numa próxima eleição, mas se condenada nesse caso se torna inelegível, assim como o Temer, e a eleição indireta seria uma eleição em que só os parlamentares votariam, né? Não abriria para a população inteira. Seria apenas os deputados e senadores que votariam para escolher quem será o próximo presidente do país nessa instabilidade política que a gente continua vivendo. Agora, se você me permite, Adriane, fazer, só para a gente perceber como muda, né, a estrutura política do país e como os próprios parlamentares e políticos, eles trocam de lado o tempo todo. Na época, foi o PSDB que acusou a chapa Dilma Temer de ter cometido abuso de poder político, econômico, recebido dinheiro de propina e se beneficiado do esquema de corrupção que atuava na Petrobras. Foi, no caso, o Diretório Nacional do PSDB e a coligação Muda Brasil. E hoje a gente já sabe que o PSDB, ele integra o governo do presidente Michel Temer, ou seja, ele detém o comando de pelo menos 4 ministérios hoje: Relações Exteriores, Cidades, Secretaria de Governos e Direitos Humanos. Olha só a situação, é complicado. Pois é, o PSDB moveu a ação contra o Temer e agora é o principal aliado do Temer. Agora, o que diz a defesa do Temer é que o Temer não pode responder por esse abuso de poder econômico, uma vez que quem comandava ali os gastos era o PT, né? Era a Dilma Rousseff. Então, o que a defesa quer? Quer desmembrar, quer que cada um seja julgado individualmente. E tudo isso, todo esse cenário, indica que a gente vai ter um processo, um julgamento muito longo. Com certeza vai ter pedido de vista, vai ter as interrupções, enfim. Mas vamos ficar na expectativa, porque tudo isso causa uma insegurança muito grande no país. Política, né? econômica. Sim, imagina os investidores, imagina quem está lá no exterior e que está querendo investir milhões aqui no Brasil. Um empresário não vai colocar o dinheiro aqui se o país vive nessa instabilidade. Hoje a gente tem um presidente da República, amanhã a gente não sabe quem é que vai estar no comando. Então causa um clima de apreensão muito grande. E pode ser que esse processo, o julgamento, termine depois do mandato já ter acabado, né? Depois de como a gente já viu em outros casos, acontecido, né, uma nova eleição. De candidatos a governo ou à prefeitura. Vamos agora voltar para Manaus, que o nosso negócio aqui é a água. Bairros vão ficar sem um abastecimento. Por quê, hein? Olha, de acordo aí com a concessionária, o serviço é para garantir o abastecimento de água e eles disseram que é para assegurar a eficiência e o bom funcionamento dos seus equipamentos. Ou seja, eles vão realizar uma manutenção preventiva na subestação ali do complexo da Ponta do Ismael, que fica lá na Compensa, na zona oeste de Manaus. Por conta disso, a falta d'água deve começar, o fornecimento de água deve ser interrompido por volta das 6 horas da manhã, né? Isso a partir de quarta-feira. E deve ficar suspenso até as 4 horas da tarde. E aí, depois das 4 horas da tarde, a empresa tem aí 24 horas para ir restabelecendo o fornecimento de água aos poucos. Ou seja, a população ficar sem água amanhã de manhã pode ficar até algumas comunidades até a tarde da quinta-feira. A lista aí de bairros é extensa, né, Márcio? É muito extensa. Só para você ter uma ideia, Wilson, são 78 áreas de Manaus, entre bairros, conjuntos, loteamentos, que vão ficar sem o fornecimento de água nesta quarta-feira, a partir das 6 horas da manhã. E aí, essa é a previsão da concessionária Manaus Ambiental
de retornar com o serviço a partir das 4 da tarde. Só que para normalizar tudo isso, a gente sabe que demora muito, né? E aí, além dessas 24 horas, a gente espera que realmente o retorno desse abastecimento seja normalizado ainda na sexta-feira, ainda na quinta-feira. Porque ficar sem água em 78 áreas de Manaus durante um fim de semana, olha, vou te contar, viu? É sofrido, é sofrido. E aí a recomendação para a população é mesmo tentar aí utilizar reservatórios, encher baldes, bacias, para se manter pelo menos durante a quarta-feira. E a lista dos bairros e os lugares que vão ficar sem água está no portal acritica.com, está também divulgado no jornal A Crítica desta terça-feira. Lá no Maranhão, numa situação dessa, como é que o povo diria? Cacimba. Prepara cacimba. Prepara cacimba. E lá no Pará? Bom, não venha dizer que é Já esqueceu. Já faz tempo que ele está longe do Pará. Prepara o balde. Prepare o balde, a cacimba, a caixa d'água e economize, né? Porque são 48 horas, na verdade. Porque o abastecimento retoma agora, amanhã, às 4 da tarde, mas por se tratar de água, é preciso esperar que a água corra novamente em todo o sistema de distribuição. Então, em alguns bairros, volta logo cedinho, como na Compensa, por exemplo. No restante vai demorar, né, até percorrer todo o caminho. Então, o ideal é que você guarde o máximo de água possível ao longo do dia de hoje e economize, né, para segurar até o fim da tarde de quinta-feira. Até porque o Wilson estava falando de cacimba, porque as cacimbas aqui em Manaus também era cacimba, pelo menos no tempo que eu era criança. Mas hoje em dia elas estão cada vez mais raras. É verdade. Ok, muito obrigado, Mica. Muito obrigado, Márcio. Até amanhã. Até amanhã, Wilson. Até amanhã, Bom dia para vocês. E começa no próximo sábado o período de inscrições para o curso de formação de defensores populares. As vagas são disponíveis para qualquer pessoa acima de 16 anos. E sobre esse assunto eu volto a conversar com a Teia Morel. Olá, Teia. Esse curso será ministrado somente aqui na capital? Oi, Teia. Olá, Wilson. Não, esse curso não vai acontecer somente aqui na capital, não. Inclusive, dessa vez, a Escola da Defensoria Pública espera bater o recorde de público, porque essas aulas, elas não vão ser necessariamente presenciais. Elas vão utilizar uma estrutura da Secretaria de Educação para que essas aulas cheguem até o interior e sejam simultâneas aqui na capital e no interior. Só tem uma correção que a gente precisa fazer, Wilson. Nesse sábado já começam as aulas. Então as inscrições vão até a sexta-feira, dia 7. E para falar um pouquinho sobre isso, eu tenho aqui ao meu lado o Carlos Almeida Filho, que é defensor público, né? E que no sábado já vai estar ministrando a primeira aula. Bom dia, defensor. Vamos explicar para o público primeiro como é que é essa inscrição, né? Quem é que pode ser defensor popular e participar desse curso? Bom dia. A Defensoria Pública vem implementando já neste ano a sua 5ª edição. O defensor popular é qualquer pessoa do povo que deseje ter um aprofundamento sobre cidadania e direitos humanos. Por isso que a Defensoria Pública não faz nenhuma restrição para a inscrição de defensor popular, a não ser que ele seja maior de 16 anos. O documento necessário, então, é somente a identidade. E essas inscrições podem ser feitas aqui na capital, na Escola Superior da Defensoria Pública, que fica na rua 24 de maio, número 321 Centro, e também por e-mail, através do popularesdpam@gmail.com. Para você que é do interior, nossas inscrições podem ser feitas direto nos centros de mídias de cada um dos municípios do interior. Existe uma grande rede da Secretaria de Estado de Educação para todos esses municípios e eles podem ser feitos, essas inscrições, diretamente nesses locais. Falando um pouquinho sobre essa participação do interior, né? Eles vão ter ali simultaneamente a aula com quem estiver acompanhando aqui na capital, né? Como é que funciona aí a estrutura do centro de mídias para que esses alunos possam acompanhar isso ao mesmo tempo? Eu gostaria de registrar que a nossa obrigação da Defensoria Pública em Educação e Direitos, ela vem sendo encarada com muito afinco pelos defensores, porque os instrutores são todos defensores públicos. Mas nós tínhamos limitação da expansão dessa atuação, porque nós conseguimos, no ano de 2015, somente fazer para a capital. Nós temos encontrado um grande apoio da Secretaria de Estado de Educação, apoio esse iniciado pela secretária Rocieli, e depois se estendeu por toda a secretaria, um apoio que vem sendo ampliado a cada ano, e nós estamos conseguindo atingir a toda a população do interior. Essa população, por acaso, é a maior interessada neste conhecimento, porque ele propicia uma maior inclusão em educação e cidadania. Defensor, agora o defensor popular ele vai adquirir o conhecimento sobre as atividades da defensoria, sobre o que pode ser feito, sobre legislação, mas ele não atua, não substitui um defensor público, né? Não, o defensor popular não é defensor público. É um nome, é um título honorífico que se dá àquela pessoa que buscou qualificação.
Até porque nós precisamos certificar a presença mínima de 75% e bem como nós fazemos uma avaliação mínima para saber se o conhecimento foi adquirido. E isso é muito importante porque essa pessoa vai ser o multiplicador. A Defensoria Pública compreende que o cidadão com informação e com instrução, ele é um multiplicador e ele acaba atuando na qualificação das demandas que vem à Defensoria. Quanto tempo vão durar essas aulas que já começam nesse sábado? As aulas serão realizadas durante 12 sábados. Começa esse sábado, dia 8, e serão sempre às 14 horas, durante um prazo mínimo de 3 horas cada dia. Cada uma das aulas, bom refrisar, é feita por defensores, todos eles voluntariamente se submetem a este projeto e fazem as suas instruções com base no seu conhecimento e bem como na sua experiência. Ok, muito obrigada, defensor. Olha aí, Wilson, para quem estiver interessado realmente, eu vou repetir mais uma vez aqui o e-mail, que é um dos canais assim, mais fáceis de inscrição para todo mundo, é popularesdpeam@gmail.com, mas você também pode se inscrever aqui na Escola da Defensoria Pública ou nos centros de mídia na cidade do interior, onde você estiver morando. E a partir daí é só essa dedicação todos os sábados de participar desse curso e de ter conhecimento sobre a atuação da Defensoria e sobre o papel, né, desse profissional que é tão importante para a nossa sociedade. Claro, sem dúvida nenhuma. E que iniciativa bacana. Muito obrigado, viu, Té? Até daqui a pouco. E mais de 2 milhões de alunos cursam o ensino médio à noite. Segundo o censo escolar do MEC, boa parte desses estudantes desistiram de estudar em alguma fase da vida ou não tiveram oportunidade de frequentar a escola na juventude. Você vai ver agora no nosso quadro Lição de Casa como a escola tem um papel importante na permanência desses estudantes e mostrar exemplo de pessoas que retornaram à sala de aula depois de adultos. Aos 73 anos, já aposentado, o seu Francisco voltou à sala de aula. Está cursando o ensino médio na modalidade EJA, a educação de jovens e adultos. Eu só estudei a primeira série antiga, né? Quando eu era mais jovem, mas depois, depois de velho, é que continuei a estudar. O seu Francisco é um entre os 2.300.000 alunos que fazem o ensino médio à noite, segundo o censo escolar de 2013. Um levantamento feito pelo Instituto Ayrton Senna em 2015 mostra que, em comparação com o turno do dia, a educação noturna se mostrou de baixa qualidade. Para esse gestor, isso se dá porque muitas vezes esse aluno trabalha durante o dia e só tem como estudar à noite. São alunos que têm uma vida diária e têm seus trabalhos, as suas ocupações e muitas das vezes vêm muito cansado para a sala de aula. E daí a gente tem que flexibilizar todo o seu contexto, o seu horário, o seu cotidiano. Só nessa escola são 466 alunos estudando no período noturno. A faixa etária varia entre 15 a 75 anos. Aqui, o desafio maior é fazer com que os estudantes se sintam motivados a comparecer às aulas e não desistam de estudar. Nós temos que melhorar o seu desempenho escolar, é claro, evidente. Se nós não melhorarmos o desempenho escolar dos nossos alunos trabalhadores, né, nós não vamos estar atingindo a nossa meta. Para o gestor, é preciso que as escolas criem um ambiente atrativo para os alunos. A intenção é tornar a escola viva, uma escola dinâmica, uma escola atraente. É fazer com que o aluno se sinta bem na escola, se sinta seguro, que ele possa perceber que ele realmente está tendo desempenho, que realmente ele está mudando a sua própria condição de existência. A Jéssica abandonou os estudos por conta de uma gravidez. Hoje, aos 26 anos, ela sonha em terminar o ensino médio e fazer um curso profissionalizante. A gente sem estudo não é mais nada hoje em dia. Então, eu vou ter que estudar porque eu quero um futuro melhor, para mim e para minha família. Agora são 7h30. Você acordou agora? Não tem problema não, porque a gente preparou um resumo das principais notícias até aqui. Confira. Polícia faz nova revista no complexo penitenciário Anísio Jobim. Encontra túnel de 15 metros dentro de uma das celas do primeiro pavilhão.
Moradores de comunidade Arthur Bernardes invadem terreno de obra em protesto pelo não pagamento do auxílio aluguel. De acordo com eles, o benefício não é repassado desde janeiro. Há também a reclamação de que as indenizações não foram pagas. A comunidade foi destruída depois de um incêndio e, desde então, nenhuma obra foi construída no local. Motoristas de caminhões e carretas ignoram lei que proíbe tráfego em determinados horários nas vias de Manaus. Só no início desse semestre foram quase 20 acidentes envolvendo esse tipo de veículo. Prefeitura de Iranduba não tem dinheiro para o projeto de revitalização do Mirante Solimões. O local, de frente para o rio, tem status de ponto turístico, mas o que se vê é um completo abandono. Vamos falar agora da Páscoa, tá se aproximando, hein? É no próximo dia 16. E até lá, muito chocolate vai estar nas vitrines, prateleiras e no desejo de muitas pessoas. E já tem gente também se preparando para fazer esses sonhos virarem realidade. Vamos ver agora na reportagem da Thea Morel e do Rui Silva. Faltam menos de 15 dias para a Páscoa. É nesta época do ano que o chocolate vira grande fonte de renda. Por isso, muita gente investe em cursos de capacitação para aprender a fazer essas delícias. Chocolate é um produto que dá água na boca o ano inteiro. Imagina que essas trufas aqui podem ser comercializadas durante festas de 15 anos, casamentos e aniversários. E nesse curso, essas empreendedoras aprendem a transformar o doce em pequenas obras de arte. Esse curso, além de ensinar a fazer os ovos e as trufas, também dá dicas criativas de decoração. Uma delas é usar uma cobertura prateada ou dourada. E é claro que nos enfeites não podem deixar de lado os tradicionais coelhinhos. São pequenos detalhes como esse que tornam o produto ainda mais atraente e o lucro é garantido. Essa renda vai contribuir o ano inteiro. E quando elas conhecem a técnica com o chocolate, elas não vão fazer só ovos de Páscoa. E outros trabalhos também em chocolate. Esta aluna diz que já tem experiência em vender trufas, mas quer incrementar o negócio. Como eu já trabalho com trufa lá em casa, bombom recheado, né? Para mim já é um pouco mais fácil, né? Só é mesmo um complemento que eu quero me aprender mais, para mim estar mais focada mesmo nessa área, para mim sair para vender mesmo. A ordem, então, é se preparar, porque sempre tem uma novidade para incrementar a venda dos chocolates caseiros. Nós, normalmente, nos antecipamos bastante com a Páscoa. Acaba o Carnaval, a gente já começa, já tem os produtos de Páscoa à disposição, para que as pessoas tenham tempo, tanto de fazer o curso, os cursos e aprender a trabalhar com o material de Páscoa. E assim, gera renda, né? Acaba fazendo disso um negócio para aumentar a sua renda familiar. E na continuação do Manhã no Ar, no Acrítica Play, você vai conhecer a história de pessoas que aproveitaram a Páscoa para começar um pequeno negócio. E elas dão dicas de como obter sucesso nas vendas. É só você baixar o aplicativo para os sistemas Android e iOS no seu smartphone e acompanhar a gente daqui a pouco. E a Liga Amazonense contra o Câncer está realizando uma campanha de arrecadação de alimentos e itens de higiene pessoal. É a Páscoa Solidária. O material arrecadado será doado para pacientes que estão em tratamento na Fundação Secom. E sobre esse assunto eu converso ao vivo com a Thea Morel. Olá, Thea. Quando e onde esses itens devem ser entregues? Olá, Adriane. Bem, Páscoa, como você viu, não é só época de chocolate, não, é época também de solidariedade. Esses alimentos que vão ser doados para a Liga Amazonense contra o Câncer podem ser entregues em 2 pontos básicos, assim. Um deles é a própria sede da LAC e outro na Fundação Secom. Mas para a gente falar um pouquinho mais dessa campanha e estimular o público a doar, eu tenho aqui ao meu lado a Marília Muniz, que é diretora administrativa da LAC. Bom dia, Marília. Marília, vamos ver se a gente consegue sensibilizar todo mundo. Vamos começar falando primeiro desses 2 pontos onde estão sendo recebidas essas doações. Bom dia a todos, nós estamos aguardando você que está aí em casa nos assistindo e que quer ser solidário nessa Páscoa, ajudar a Liga Amazonense contra o Câncer nos seus projetos. Estamos precisando muito de doações de fraldas geriátricas, material de higiene, alimentos não perecíveis. E estamos recebendo esses materiais na Fundação Secom
ou na própria sede da Liga Amazonense contra o Câncer. É só dizer que está doando para a campanha da LAC. A sede da Liga Amazonense contra o Câncer também não é difícil de achar, né? A Fundação Secom, muita gente sabe onde é. Onde é a sede da LAC, Marília? Fica localizada bem de trás do Colégio La Salle, não tem erro. Então, tem a Federação Espírita, a Casa Vida e a Liga Amazonense contra o Câncer, lá no Dom Pedro, de trás do Colégio La Salle. Marília, Páscoa também tem que ser uma época de sensibilização, né? A gente sabe que normalmente as pessoas se sensibilizam mais no Natal, mas a Páscoa também é um momento de muita reflexão, né? E as pessoas podem realmente participar com essa doação. Podem sim, então é tempo de renascimento e nós pedimos que você que está aí nos assistindo, renasça dentro de você mesmo e olhe mais pelo próximo. Então essas pessoas estão precisando muito da nossa ajuda, não é? Elas têm dificuldades para se manter, ou seja, tem que tratar uma doença que já é grave, que abala todo o seu organismo e ela precisa se alimentar adequadamente, ela precisa de outros tipos de ajuda disponibilizadas pela Liga Amazonense contra o Câncer. Então venha contribuir com a gente. O trabalho da Liga é um trabalho que já dura muito tempo, vocês têm também ali um call center, né? Como é que você pode conseguir mais informações sobre a LAC? Então, você pode ligar para os telefones, meu Deus do céu, tá vendo? Nós temos aqui os telefones, pesca aqui, Marília. Desculpa, é 2101-4949 ou 2101-4900. Ligue que uma das nossas operadoras de telemarketing vai tirar todas as suas dúvidas ou agir de uma visita na Liga Amazonense contra o Câncer e venha conhecer os projetos desenvolvidos, porque a partir do momento que a gente chega na instituição que conhece seus projetos, a gente passa a confiar, não é? Venha contribuir. Confiar e ajudar, né, Marília? Certamente, e ajudar, porque nós precisamos de ajuda, não é? Eu estou aqui sempre pedindo ajuda, aliás, eu já tenho a cara lisa de tanto pedir, mas isso não me incomoda nem um pouco, porque o que nós queremos mesmo é não deixar morrer os projetos que são desenvolvidos pela Liga Amazonense contra o Câncer e que atravessam hoje uma dificuldade tremenda, porque essa crise afetou de cheio, principalmente as instituições, as organizações não governamentais como a Liga Amazonense contra o Câncer. Muito obrigada, Marília. Marília, inclusive, lembrou, viu, gente, que ela lançou essa campanha da Páscoa Solidária aqui também no Manhã no Ar. Ela veio aqui para falar sobre o início dessa campanha, uma campanha realmente muito importante. Como a Marília falou agora, a gente pode até estar no momento de crise, mas é justamente no momento de crise que a gente deve ajudar mais, porque a gente deve pensar que não é só a gente que está precisando. A LAC precisa e muito e está de portas abertas para receber qualquer tipo de doação que você possa dar. Precisa muito mesmo, ter a cara lisa de tanto pedir, mas é um trabalho muito digno, né? É uma diferença que faz enorme na vida dessas crianças que sofrem com câncer e as famílias, né? Porque tem que dar toda assistência para a família também. E é muito simples de ajudar, pode entrar em contato nos telefones aí que a gente acabou de divulgar, ou pode ir até o local. Você pode fazer também uma contribuição financeira, R$20 por mês, eles vão buscar na sua casa, ou alimentos para ajudar essas famílias, né? Você pode assumir o compromisso, tem também o boleto que você contribui. E se você tiver algum tipo de dúvida de para onde esse dinheiro está indo, é só ir lá na instituição que com certeza você vai saber que vale muito a pena. Obrigada, Thea, pelas informações. E para sair tudo perfeito no dia 14 de abril, moradores do bairro Armando Mendes intensificaram os ensaios da Paixão de Cristo deste ano. O tema é voltado para a preservação do meio ambiente. Os ensaios começaram em dezembro do ano passado e esse foi o primeiro ensaio geral com a participação dos núcleos de coreografia, teatro, música e direção. A gente vai estar enfatizando de novo sobre o espetáculo da Paixão de Cristo e com o tema Os Biomas Brasileiros e Suas Defesas, que é voltado à campanha da fraternidade. Maria Eduarda participa do espetáculo pela primeira vez. A pequena bailarina vai representar a Mãe Natureza na coreografia de abertura. Quando me convidaram, eu fiquei muito feliz. Aí eu tô achando muito legal e eu tô muito ansiosa quando chegar o dia. Esse ano vão ser 70 crianças na abertura e ainda tem os 60 jovens do grupo de teatro, os 15 bailarinos, a coordenação, os contra-regras e os músicos. São mais de 190 pessoas e um detalhe, todos são voluntários aqui da área missionária São Domingos Savres, no bairro Armando Mendes. Todos os anos eles se reúnem na Páscoa para evangelizar por meio da arte.
pessoas que encontraram aqui nesse projeto um momento maravilhoso de poder focar na cultura, na arte. Muitos desses jovens encontraram aqui esse horizonte, essa nova perspectiva de vida. Gabriel Barros já representou o Menino Jesus, foi anjo, figurante e pela primeira vez vai atuar como Jesus. Não é um papel fácil, não é como fazer papel de fariseu, como já fiz antes, papel de anjo. Sendo um papel assim de Jesus, requer muitas renúncias e muitas responsabilidades também. Olha só, eu já tive a oportunidade de ir lá assistir a encenação do pessoal do Armando Mendes e é um negócio grandioso, é muito bonito, vale muito a pena. E depois do intervalo comercial, após 2 anos fechada, a Escolinha de Artes do Boi Bumbá Caprichoso, lá em Parintins, volta a funcionar. E aqui em Manaus a gente tem programação gratuita no Bosque da Ciência. A gente traz os detalhes daqui a pouquinho, depois do intervalo.